Mergulhador presente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Qualquer Ajuda Não Ajuda. O podcast que se propõe a sair da borda e mergulhar profundamente nos sofrimentos extremos. Eu sou o Átila Montenegro, psicólogo e seu co-host, e eu estou aqui com a professora doutora Ticiana Paiva, a nossa Tici, que é uma das maiores especialistas no Brasil quando se trata de sofrimentos extremos. E hoje a gente vai estar falando nesse episódio sobre pós-venção no suicídio, que é justamente, né, Tício, o trabalho com os enlutados após uma morte por suicídio. Isso. Acho que é um tema bem relevante, que a gente parar para discutir, para refletir e para nos sensibilizarmos, né, a respeito de pessoas que perdem alguém por suicídio. Afinal, né, tem até um dado, antigamente se dizia que 6 pessoas ficavam afetados por uma morte por suicídio. E, muito recentemente, a Organização Mundial da Saúde trouxe de que são 145. Né? Então, são seus familiares, seus amigos, pessoas de local de trabalho, né, conhecidos, enfim. E quando isso vai para a mídia, então atinge muito mais pessoas. E a gente entender um pouco, né, do trabalho que precisa ser feito muitas vezes com essas pessoas, porque elas sofrem. E esse sentimento de sofrimento precisa ser legitimado, né? É bem importante que a gente olhe com cuidado para essas pessoas. E eu acho que é muito relevante, né, Tício, esse episódio, porque a gente fala muito de suicídio e o profissional também já está aprendendo a olhar para isso, né, para a intervenção, né, para a pessoa que está com ideação, até que pode acontecer a morte por suicídio. E às vezes pode ser até um ponto cego, né, do profissional, tipo, e depois, né, quando acontece, né, esse trabalho da pós-venção, né, eu acho que não é muito conhecido, né, o trabalho, a intervenção. E tanto o termo, né, que pode alguns ficar, como assim, pós e tal, Estranho, né? estranho, foi cunhado com o objetivo mesmo de demarcar, né, foi do Schneiderman esse termo, que é para diferenciar do trabalho de prevenção, tão importante, né, de toda a sociedade em relação ao suicídio, a intervenção, que a gente fala muito aqui, no forme-se, do manejo, do como é que faz, recebe como, diz o quê, acolhe como e tal, a pessoa com ideação, com tentativa, e a pós-venção, que é exatamente quando um suicídio já aconteceu. Esse tipo de morte comuns, que já são difíceis de lidar, né? Você tem a morte de alguém significativo. Por que morreu? Mas por que pegou a doença? Por que o meu pai? Por que nessa hora? Será se poderia não ter sido? E um acidente? Por que do acidente? Quem foi o culpado? Todas essas questões se abrem no luto, tá tudo certo. Nos joga diante da questão da finitude. São questões do luto. Só que o do suicídio tem um outro ponto, que é a morte, esse morto não morre. Porque fica, mas como ele foi capaz? Mas ele era o meu pai herói, agora ele é um pai covarde? Né? Então entra muito na coisa do estigma. Né? Porque... Mas dá muito disso, né? É uma incompreensão atroz. Porque é tão difícil olhar que é coisa que a gente já falou em outros episódios, né? Sim. Como não se olha nem se fala, na hora que você tem que lidar, porque aí você é obrigado a lidar na hora de um luto, né? Sim. Você não tem recurso a incompreensão que não se resolve nunca. Que vai ficar muito daquilo. Mas se naquela hora eu tivesse dito aquilo, será que... E se no passado, naquele dia, não sei quando, eu tivesse tal coisa? Mas eu esqueci, né? Assim, então, é muita culpabilização e incompreensão, né? E não é nem que você está julgando aquele que morreu efetivamente. Você está muito naquilo, poxa, que sofrimento. Mas fica assim, mas por que tantos sofrem e não morrem? Por que ele? Ou por que ela? Por que o meu pai? Por que o meu esposo? Né? Então entra muito... Isso é o difícil no trabalho. Tem até um livro que depois eu vou deixar aqui na descrição. É O Amor que Não Diz Adeus. Alguma coisa assim. Né? A Morte Sem Adeus. Vocês vejam aqui o nome. Da Fine. E que ela é um relato dela, perdeu o marido, então ela em primeira pessoa e tal, e ela vai
por aqueles grupos de enlutados, né, trabalhar e descreve diversas falas, enfim. Então é muito do sofrimento de quem vive, né? É um livro super denso, pesado mesmo, difícil, né? Porque e aí toca nessa incompreensão, fica o tempo inteiro uma rememoração ao dia. Ele estava com qual roupa? E que significado aquilo tinha? E se aquilo? E quando eu falei com ele a última vez, isso fica vindo muito. E quem já atendeu enlutados por suicídio, né? Isso é muito comum. Como se precisasse de algo sólido para achar, para dizer assim, entendi. E não vai. É como se ficasse até em círculos Sim. ali, dando volta, Sim. volta até... Sim. E essa coisa do morto que não morreu, né? É muito disso também, porque a sociedade, né, estão falando do movimento da terapia, que a gente está ali tentando compreender, mas na sociedade está toda dizendo que vira a página, era isso mesmo, ou por que você não viu? Né? Então, essa autora fala que, de um determinado ponto, ela deixou de dizer que o marido dela tinha se matado. Foi ataque cardíaco, foi qualquer outra coisa. Porque fica. Nanda dizia, não, ele se matou, mas você não viu? Mas ele estava com depressão, você não cuidou? Mas você traiu ele? Que até chegou a esse absurdo de dizer, mas foi uma traição sua? Né? Que você fez, né? O que você fez? E aí a pessoa que já está se sentindo mal, culpada, na incompreensão, com saudade da pessoa e vivendo tudo, tentando reestruturar, tentando tocar a vida, ainda tem que receber isso, né? E aí é que os autores vão falar, né, a Kovacs, de morte escancarada. É uma morte escancarada, que escancara, né, esse sofrimento tão em carne viva, atemporal. Não tem um ex lutado por suicídio nesse sentido. Claro que as pessoas conseguem se refazer e tocar a vida, mas fica realmente uma cicatriz, né? Então, Tice, uma vez que existem nuances, né, bem específicas do luto, né, no suicídio, a intervenção também existem especificidades quando a gente está falando de intervenção para esse lutado, que também é diferente para os outros lutos? Sim, eu acho que tem elementos que ficam mais ressaltados de cuidado que a gente tem que ter na intervenção. Uma certa vez eu dei uma supervisão e que a psicóloga, uma jovem psicóloga, dizia, nossa, mas pediu supervisão porque está assim, olha, uma coisa não anda. Nós estamos há 4 meses e ela toda sessão volta para falar, então, e ele naquele dia e de novo. E aí ele fez aquele de novo e ele e tal, não sei o quê, porque era o filho que tinha se matado. E aí, mas se ele, mas aquela ex-namorada dele, sim. Mas se o meu marido, todo assim, há 4 meses, né? E... ela não deslancha. Eu falei, mas tu quer que ela deslanche pra onde, criatura? Né? Tu quer que ela deslanche? Ou perdeu o filho por suicídio. Né? É como a história do manejo acho que é um quebra-cabeça. Né? Esse tipo de manejo é um quebra-cabeça que falta peças, ponto. Ou seja, você não vai encaixar tudo. E aí o desafio, né, de se conviver, de se conseguir estar com esse outro, mesmo sabendo que nós não vamos achar aquela peça. Estar nisso, estar disponível para falar de novo a mulher e falar que depois de 8 anos, sei lá quantos anos, não interessa o tempo aqui, de novo do filho e se ela tivesse e tal. E aí eu acho isso é muito interessante, porque eu acho que todos nós, e o psicólogo traz isso muito forte, que é essa necessidade, vamos dizer assim, de consertar a pessoa, né? Ela chega lá quebrada, a gente às vezes tem essa... Então eu já deixo de acolher quem ela é, né? Porque se eu quero que ela mude, eu já não estou aceitando quem ela é. Isso independente de ser um enlutado, de ter, né, algum caso de suicídio. E aí eu acho que isso se torna... E aí a gente já tem que fazer um trabalho de... Eu tô aqui com essa pessoa, é o processo dela, ela está onde ela deveria estar. Mas eu acho que quando fica esse ciclo de repetição, né, que é característica desse enlutado, se torna mais difícil sustentar esse lugar no nível de presença, porque você quer tirar a pessoa de lá. Quer tirar. E por que quer tirar? Porque esse lugar nos
acessa, nos toca, nos afeta. Profissionais. Eu tenho certeza, Átila, pode ver aqui as views depois de um ano, que esse vai ser o episódio com menos views. Porque acho que até aqui no estúdio que a gente está, até um outro clima. Tem um peso. Porque acaba, todo mundo já está sabendo, e isso, mesmo que a gente não considere conscientemente, mas em algum nível a gente sabe que a pessoa que a gente ama pode se matar. A pessoa que a gente ama, a pessoa que a gente convive, o nosso irmão, o nosso pai, o nosso filho, pode se matar. Pode. Pode não pegar câncer. É assim, pode ser que pegue câncer, vamos tratar, pode ser que não pegue. Pode ser que tenha um problema cardíaco, pode ser que não tenha. Pode ser que aquela pressão alta do teu pai o mate ou não. Então, não sei, né? Assim, fica num outro campo, mas que e também pode se matar. Né? Então, é difícil, né, acolhermos algo que a gente não quer acolher em nós. Eu acredito que ninguém queira que uma pessoa que se ama se mate. Tanto que, até falar do luto de uma forma geral, ninguém quer que ninguém morra, mas iremos. Né? Então, há um ruído na relação, como eu gosto de falar para os meus alunos do Formes, né? Que como se o seu contato, a sua relação, esse vínculo com o outro fosse um cano, assim, que passa uma água. Tem um fluxo. Né? E que algumas coisas criam um certo... uma poluiçãozinha, tem uma areinha ali, tem um negócio que não está deixando fluir, não está deixando ser essa relação, uma relação próxima, uma relação de qualidade. Né? E aí tem um certo ruído aqui, tem um certo atravessamento. E que nasce em nós, terapeutas. Né? O quanto a gente tem momentos de olhar para as nossas dores, para os nossos lutos, para a nossa finitude, para a nossa impotência diante da vida, a vida que não pede licença, a vida que é impermanente. Né? A gente está também querendo controlar, a gente está também querendo, né? E estão nos impondo estratégia, saída, positividade. Pense positivo, e isso, e meritocracia. Então, estão camadas e camadas de imposição a nós, né? É interessante que eu estou pensando aqui, Tice, e aí tu puxou isso, que é dentro do que eu estava pensando aqui que eu ia te falar. Que aí é bem a sociedade da performance, tu falou, né? Tudo é performático. E a crise, né, de uma maneira geral, crise não é o lugar de ação. Uhum. Né? Da pessoa que está em crise, é o lugar de sustentação, pelo menos no início, assim, Sim. né? E aí, se a gente cai nessa armadilha do... Tanto o próprio enlutado quanto sei lá, o terapeuta, né? Ou mesmo um familiar, um amigo que está dando suporte, se você entra nessa armadilha de querer fazer algo, que é isso, lhe tirar desse lugar, sair, ficar bem, é isso, você rejeita a experiência da crise, rejeita a experiência do luto. Eu fiquei até lembrando de momentos de crise com pacientes que eu atendo, que às vezes eu só digo assim... que entro junto com ele na coisa, né, palavras assim mesmo, que aí lá a gente, tá difícil, né, Uhum. Eu tô aqui, só isso, porque naquele momento não há nada a ser feito. E aí, quando eu tava falando também, eu lembrei às vezes, será que eu pergunto assim pra ti, e aí como é que falou, né, esse ruído vem de você. Você tá levando esse ruído na relação, mas e aí o que a pessoa faz? Né? Eu lembro muito, por exemplo, da minha experiência, né, que eu já passei por alguns lutos na minha vida pessoal. E é muito interessante que a gente comentou sobre isso em outro episódio, que a pessoa sempre quer dizer algo. Acha que em momentos a gente tem que falar algo, é importante dizer algo. E não, às vezes esse lugar do sofrimento é só lugar de... né? Tô aqui lugar contigo. De testemunho da dor. De E no partilha, nível de, né, de empatia, né, de presença. De compaixão mesmo, né? Eu acho que tem essa presença compassiva que a gente tem que desenvolver em nós, que não é simples. Que não é o nosso habitual na vida. A gente está no habitual na vida de dar soluções, de bora aqui e toca para frente, o que a gente pode fazer. E muitas vezes é pausa. É claro que para o enlutado,
a gente está com enlutado, tem algumas ações, às vezes, que existem. Não estou dizendo que não podemos propor algo. Por exemplo, você questioná-lo, né, dependendo da circunstância, se ele está comendo, se ele tem alguém que faça o supermercado para ele, que de repente ele não está conseguindo. Ah, então tem um amigo, ou então se você é amigo dele, faz o mercado para ele. Então, assim, isso são ações de cuidado. Isso é perceber o outro, é cuidar do outro. E não dizer assim, ô fulano, mas como eu já ouvi, um paciente me falou, faziam 3 dias que ela tinha, o marido tinha morrido por Covid, no meio da pandemia. Faziam 3 dias, e eu atendi ela nesse 3º dia, dizendo, sabe o que é? Porque já estão me dizendo que eu tenho que ficar bem. Olha isso. Eu falei, eu tomei um susto assim, peraí, mas tu enterrou quando teu marido? Domingo? Hoje é quarta, terça? Era. Já estão dizendo que se ele era um bom homem, ele está no céu, então eu não tenho que me preocupar, eu tenho que ficar feliz. Que espécie de cristã eu sou? Ela me relatou isso, uma imposição ali de pessoas próximas dela que não tolerava ela estar mal porque ela perdeu o marido dela. Tice, tu acha que isso também tem a ver com essa pessoa que fala isso, ela também estaria de certa forma enlutada e ela entra nessa coisa dela e eu não consigo, eu preciso estar bem. Então, o que ela fala é o que ela gostaria de estar sentindo, né? Eu já quero estar bem. Então, fica bem, vamos lá, vai precisa ficar... de uma... Até a morte por Covid, né? Ou diversas outras doenças, entra numa coisa assim, porque ele, não eu, né? Porque essa pessoa e não meu marido. E ela pode pensar, poxa, pode ser que meu marido morra também. Pode ser que eu viva isso também. Pode ser que a minha mãe, pode ser que meu parente, que é a pessoa que eu gosto, meu amigo. Enfim, ou seja, você traz a morte para perto da pessoa. E aí ela faz o quê? O que ela faz sempre, que é deformar a coisa, né? E fugir, se afastar. Não suporto. Né? Então, é muito do que quando a gente fala de suicídio, né, que é um tabu, que é um tema tabu na sociedade. Por quê? Porque disso, né? É uma incompreensão tão grande de como que alguém consegue, né, tirar a própria vida nesse nível, que se começa, que a gente já falou aqui em outros episódios, explicações simplistas. A mais simples de todas é, que tinha depressão. Tá, isso é uma vírgula do texto inteiro, meu amigo, né? Se a gente for parar para pensar, não, porque a mulher deixou. Sim, quem não foi deixado aí e tá aí agora, ouvindo a gente? Então, é outra vírgula do texto. E aquela coisa, né? É a única coisa, uma das únicas coisas que a gente tem certeza na vida. E é a coisa que mais dá medo, que é mais difícil de olhar, que é a morte. A morte e o sofrimento. São 2 coisas que são inevitáveis. O que é possível para a gente é trabalhar a nossa relação com isto. A nossa relação com o sofrer, com os nossos atravessamentos, com as nossas memórias difíceis. E não é à toa, né? Eu fiquei pensando que aqui a gente chama, né, quem já está na nossa tribo do mergulhador. Isso. Né? Porque que não tem medo de ir lá, no escuro da dor. Aprofundar. Sair dessa camada de superficialidade. Não sair do raso com explicação qualquer. Né? Ou de fugir, né? Descolar da experiência. Né? Isso. Que é estar ali, eu fiquei imaginando aquela cena assim, tipo, porque vamos pensar num rio ali, uma pessoa se afogando, né? Eu tô ali com ela. Então, o que a gente disse ali, eu estou aqui contigo, mas não necessariamente eu estou me afogando contigo. Isso. Né? Por isso que tem ações, existe, né? Mas é tipo, mas também não é, vamos sair daqui. Porque às vezes não, agora não dá para lutar. É sustentar. Então, vamos ficar aqui, né? Sustentando juntos, buscar meios de sustentar, né? Mas... numa postura ativa, né? Nesse lugar assim, mas mergulhando, mas vivendo o que precisa viver nesse processo. Isso. Né? Eu falo muito para os meus pacientes, né? Nessas situações de luto, de crise, quanto mais você rejeita, mais tempo vai demorar. Porque ele fica querendo sair
E aí ele está rejeitando a experiência, não está entrando, não está entrando em contato. Então ele vai prolongar aquilo. É poeira para debaixo do tapete. E por isso que a gente vê pessoas há anos enlutadas e em desespero. Né? Porque não, e aí ainda é que não torna-se tocou... um luto complicado, né? Essa rejeição, essa não permissão de viver o luto. A professora Maria Helena Franco diz isso, né? Não existe superar luto. Não é algo a ser superado. Nem ressignificado, é vivido. Vivido. É a tal de atravessar a onda, tem que mergulhar na onda. E de tempos em tempos, talvez você precise voltar para aquele lugar, às vezes de uma maneira diferente. Vai né? ser sempre diferente. Mas você sempre tá em vai trabalho. estar, né, revisitando ali aquela experiência, aquele lugar. Né? Um ponto bacana aqui que eu peguei da literatura para trazer do manejo, que a gente foi longe, né, Atila? A gente dá uma mergulhada boa aí. Aí o povo, mas qual é a técnica, né? Não vou trazer técnica, não. Mas a gente vai dar alguns elementos aqui que a literatura traz, que eu achei... Acho que, assim, certas coisas a gente tem que ter coragem para dizer. Né? E que o primeiro ponto aqui, dessa coisa da presença compassiva, de partilhar a dor, de estar com o outro enlutado por suicídio, olha só o que estão dizendo para você fazer. Demonstrar amor e respeito. Demonstrar amor. Quem é que fala na terapia como um lugar de se demonstrar amor, hein, Átila? Laço afetivo. Porque eu acho que não se diz muito, tem que ter coragem para pôr isso no papel, e eu repeti aqui, que parece que não é amor romântico, não é coitadinho, vem cá, que bichinho, coitadinho, não é. Como se não fosse, às vezes, até científico, né? Não, tem que ser uma técnica, tem que ser uma teoria. Eu tenho que estar na neutralidade, eu tenho que ser frio, qualquer coisa do tipo. Não, é afeto, troca afetiva. Cuidar é isso. Como eu disse, que não é amor romântico, que não é achar outro coitadinho. Esse é o problema da definição do que é mesmo isso, né? Aí ela traz outro ponto. Ouça, escute, não importa o quê. Escute, não importa o quê. Acho que é para a gente lembrar que, sim, quem está no banco do motorista é o outro. Ele que faz a viagem dele. Ele pode passar pela nossa sessão e não falar do luto, não falar do fato. Mas ele está trabalhando o luto. Falando, eu voltei a trabalhar. Tem sido assim. Não sei. Né? Ou, a novela, você viu? A novela tá animada. Nem sei se passa novela ainda. Passa? Acho que passa. É confirmado aqui, equipe confirmando. Não sei o que. Ele está rejeitando e deformando a experiência. Eu tenho que fazer ele ter. Você não tem que fazer nada. Você tem que ter testemunha dessa vida. Né? Presença nessa vida. Por isso que é a questão da profundidade, né? Porque nem sempre é o conteúdo em si. Né? Mas é o que essa relação, né? A pessoa às vezes traz algo corriqueiro, mas aquilo ali está comunicando alguma coisa. E aí você tem que estar muito, né? Muito na relação. Muito inteiro nisso. Né? Você está buscando com que ele, sei lá, mude, ressignifique, ou que fale tal, porque você acha que é o caminho. Se você achar qual é o caminho, eu acho que tem uma coisa errada. Porque você não se dispõe a mergulhar no outro. Você está aqui, não, é aqui. Esquerda e direita e para chegar. Né? E aí você não está na viagem dele. Você está só ligado no que era para ser. Isso é um exercício de entrega, de disponibilidade de inteireza tremendo, né, Átila? Tremendo. É como se fosse assim. Eu sinto que é simples, mas não é fácil. Porque esse lugar, né, demonstrar amor, demonstrar o afeto, o respeito, estar inteiro, não é fácil. Mas também é isso, não é algo, uma técnica, eu preciso de... Porque a gente fica muito nessa armadilha, né? De muitos instrumentos, muitas intervenções, e a gente perde... Que eu acho que é possível. Que são os ruídos, eu acho. Os ruídos, que é possível. Só que isso não pode estar na frente do que é o fundamental. Isso pode ser uma consequência. Né? Pode ser um acessório. Um brincozinho que eu boto. Eu não posso ser esse brinco. Se eu viesse sem brinco, eu não ia gravar? Não, né? É um acessório.
a ferramenta, a Legal. técnica. A essência tem que ser outra, né? O que mais, Tis? Um outro ponto aqui que eu achei bacana é incentivar a expressão de sentimento, né? Deixar ele trazer, fomentar a rede de apoio. Sempre eu diria que circunstâncias de crise, a pessoa está muito desconectada de si mesmo e dos outros, né? Está se sentindo normalmente meio perdida, às vezes isolada, às vezes meio que sem saber onde se apoiar, e dar uma incentivada da rede de apoio. Quem é que é por você? Quem é que te ajuda e tal? É bacana, né? É importante. E, por fim, ampliar as possibilidades de situações protetivas. O cuidado, né? Dela cuidar de si. Eu escutei uma vez falando de luto, né? Não por suicídio, mas uma mãe que tinha uma associação, veja, que tinha associação de mulheres que perderam o filho na gestação ou logo que nasce, neonatal, né? Tinha uma associação dessas mães, né? Podia ser mãe e pais, mas só eram mães. E ela trazendo a falta de poder dizer assim, eu perdi o meu filho, a minha filha. A Maria, morreu com 4 meses de gestação, sei lá. Completa impossibilidade da sociedade. Não, mas estava na barriga ainda, nem nasceu, faz outro. Uma coisa assim, né? Pá. Uhum. Mas o ponto que ela trazia era assim, ela não era profissional, ela era uma mãe lutada, ela não era profissional. Ela dizia assim, muitas vezes a gente vai na casa da mãe para dizer assim, olha, eu vou lavar essa tua louça aqui. Cuidado, não cuidado. Ou de aquilo, né, que a gente trouxe. Quem está fazendo teu mercado? Tu tá precisando de um apoio, de passar na lavanderia? Tu tá precisando de um apoio? Eu faço isso para ti, né? Uma ação de cuidado. Então, acho que quanto mais aquilo, situações protetivas seja possível se construir, né? Às vezes de dizer assim, os psicólogos às vezes tem umas coisas. Você tá com vontade de ligar para a pessoa no outro dia, ter uma sessão difícil, né? Emocionalmente tenso e tal. Eu queria saber como fulano tá. Eu falei, manda mensagem. Né? Manda mensagem. Fiquei preocupado contigo, estou pensando em você, como você está. Isso não está errado. Na verdade, em lugar nenhum do mundo isso pode estar errado. Né? Porque afinal a gente está fazendo uma relação humana. Profissional, sim. Mantenha os seus contornos, né? Profissionais e os limites necessários. Mas muitas vezes... E aquilo, não tem receita. Para o paciente João, isso não cabe. Por nada mandar uma mensagem. Não faz sentido. Seria invasivo para ele, de repente. Mas para a Maria, nossa, ela vai se sentir apoiada. Né? Então, a gente possa ter essa sensibilidade. E, se a gente não está conseguindo perceber isso, ou os nossos pontos cegos, que sempre temos, ou como eu ajudo melhor, resposta é supervisão. Tenha alguém, ou a intravisão, alguém para olhar contigo isso. Para que a atitude mais sábia, né? Nossa, me angustia pensar no caso. Peraí, pode ser uma coisa tua, pode ser não, pode ser de segurança de manejo, ou pode ser tanta coisa. Chama alguém da tua confiança para olhar junto, né? Legal. Para finalizar, Tis, fiquei pensando, se eu como terapeuta, atendo uma pessoa com ideação suicida e ela chegar a morrer por suicídio. Eu, como profissional, eu posso fazer esse trabalho de pós-venção com algum enlutado ou com mais de um enlutado? Como é que fica essa relação? Porque existe o caso de a pessoa já chegar a mim como uma enlutada por algum... Mas quando acontece esse processo de eu atender a pessoa, né, que morreu por suicídio, e aí vamos imaginar... acaba ali, né? Tipo assim, meu paciente morreu por suicídio, aí acabou ali o trabalho? Sim, excelente questão. Eu diria assim, primeiro, sim, é possível a gente fazer esse trabalho com os amigos, com o familiar da pessoa, o esposo, enfim. É possível. Agora temos que ver se é viável.
né? Se existe abertura para isso. Porque como a gente está trazendo aqui, essa pessoa está vivendo, o enlutado, possivelmente um turbilhão de emoções, de culpabilizações, né? Para conseguir enfrentar esse momento. E você, terapeuta, pode ser que seja um alvo de culpa. Mas foi você que deixou meu filho morrer. Foi você que não ajudou a minha esposa. Pode ser. Então, e aí, tá tudo bem, né? Enquanto o sentimento e a vivência dessa pessoa, então você não vai dar para prestar a você o cuidado. Uhum. Então, eu sempre digo assim, se coloque disponível, né? Para a família, etc., caso isso venha a acontecer. Se coloca disponível e passa 2 contatos de outros colegas que poderiam também fazer esse trabalho e deixa a pessoa à vontade. Ou seja, né? E é claro que você tem que ver como você está, né? Acho que é o primeiro ponto, na verdade. É fazendo a questão. Primeiro eu tenho que ver como eu estou. Eu estou abalado, eu não consigo, você não vai prestar um cuidado se você não está bem. Uhum. Cuide-se. Pare e cuide-se. Né? Mas você estando... Não, eu poderia conversar com o marido aqui. Eu poderia falar com essa mãe. Estar com ela nessa dor. Aí tem que saber se ela quer. Então eu digo assim, manda um contato, manda as condolências, enfim, aquelas falas de pêsames e dessa coisa toda, se colocando disponível e colocando outras pessoas também. Aí eu acho que a gente faz a nossa parte da forma mais segura, né? Legal, muito bacana. Pois é isso, mergulhador. Episódio muito profundo, com muita profundidade. Estamos chegando ao fim, então não esquece de se inscrever no canal, de dar seu like e de compartilhar com quem precisa assistir esse episódio. A gente se encontra no próximo episódio.